Hoje nós vamos falar de um conteúdo que diz ser o terror entre os estudantes, entre os candidatos a prestarem os vestibulares, inclusive o Enem, mas na verdade é só a receita do bolo de química, né? Eu tô falando de estequiometria. No Enem, esse tema é figurinha carimbada, porque representa 20% da prova de naturezas. Então, vem comigo desmistificar esse mito, né? E aprender de uma vez por todas a dominar esse conteúdo da prova. A gente tem dois pilares quando a gente fala sobre estequiometria. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Acho que é assim que fala, né? Bom, são chamadas leis ponderais e a lei de Lavoisier, ela vai se dar por meio da conservação de massa. Já a de Proust é por meio de proporções definidas. Calma que eu vou explicar cada uma delas especificamente nessa revisão. Tem uma frase bem conhecida, e essa frase é de Lavoisier, que diz o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente usa isso em diversos contextos da nossa vida, e é até bom pra que a gente possa não esquecer, quando for na hora da prova, né, conseguir lembrar com maior facilidade. Eu sempre tive isso comigo. Conteúdos, assim, um pouco difíceis de absorver, né, por conta aí de cálculos ou outras questões, eu trago pro meu cotidiano porque vai ser mais fácil lidar e lembrar na hora da prova. A massa total dos reagentes, portanto, deve ser igual à massa total dos produtos. É isso que basicamente quer dizer essa definição, esse conceito. Essa é a definição desse conceito. Hoje eu tô demais na dicção, né, mas enfim, vocês já me acompanham aqui, estão acostumados. Depois a gente tem a lei de Proust, que vai ser a questão das proporções definidas. Se você dobrar a quantidade de um reagente, todos os outros componentes da reação ali vão dobrar também na mesma proporção. Lá, e qual é o passo a passo para eu resolver a equação de estequiometria? Primeiro, você vai escrever a equação química, ali com equilíbrio químico, né? Aí você vai balancear essa equação, equilíbrio químico. Garanta que o número de átomos de cada elemento seja igual nos dois lados. O famoso método das tentativas, ou macho, né? A gente fala assim. Estabeleça, vou já lembrar o que significa macho, deixa eu só finalizar aqui a ordem para que eu possa não esquecer. Depois você vai estabelecer a proporção em mols, use os coeficientes estequiométricos, depois você vai converter para a unidade pedida, né, por exemplo, mol, você está pedindo mol é em mol, aí você vai ter que fazer a transformação, se é em massa é massa, se é em volume é volume, ou número de moléculas. E depois, por fim, você vai resolver essa equação por meio de uma regra de 3. Então é o método indicado aí para resolver estequiometria, né. Você vai montar a relação e entre o que a questão pede, o que a questão deu e o que ela pede que você dê pra ela, entendeu? Como resposta, tipo isso. Então, macho significa a ordem, pra você posicionar ali na equação química como prioridade, tá? Então, M são os metais, primeiro vem os metais. Lá, quais são os metais? Quem são os metais? Ferro, magnésio, sódio, cálcio, entre outros, que ainda dá pra lembrar todos, né? Depois vem o A. Ametais. Cloro, nitrogênio e enxofre, fósforo, etc. Exceto carbono e oxigênio, não entra aqui na lista. Depois, carbono. Lembra que o carbono, ele tem uma área só pra ele. Que é a química orgânica, que eu já expliquei semana passada aqui pra vocês. Então, se você não assistiu essa videoaula, vai lá, assiste, que ela tá maravilhosa. Já tem algumas questões no final pra gente resolver, então tá bem legal. A gente resolveu, na verdade. E esse aqui também a gente vai resolver, mas enfim. Sempre deixa o carbono pra depois dos outros ametais. Lembrando que o carbono é ametal, né? Mas ele não entra na classificação de ametais aqui, porque aí é mais fácil resolver depois. E é isso, vamos só seguir a ordem do macete. Depois a gente tem o hidrogênio, que é em penúltimo lugar que você vai ali posicionar. E por fim, o oxigênio. Quase sempre se ajusta sozinho, se você seguiu todos os passos anteriores. Ah lá, e por que eu usei esse macete macho, né? Vamos falar sobre ele aqui rapidinho. Vamos supor a seguinte reação aqui, trazer como exemplo, essa reação de combustão do propano, C3H8, que é assim, ó. C3H8 mais O2, tendo como produtos CO2 mais H2O. Se você começar pelo oxigênio, vai se confundir, porque ele vai aparecer duas vezes aqui. Ele vai aparecer em produtos diferentes. Ele vai aparecer tanto no dióxido de carbono como no H2O, ali na hora dos produtos. E aí você precisa seguir a ordem de prioridade mais justamente para não correr essa confusão, né? Então, aqui, nessa equação, C3HO mais O2, equivalendo CO2 mais H2O, não temos metais. A gente só tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Ametais não tem, além de carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono temos 3 no reagente e 1 no produto. Aí nós colocamos 3 no CO2, né? A hidrogênio temos 8 no reagente e 2 no produto. Colocamos 4 na H2O, 4 vezes 2, 8, né? Aí já é um cálculo. Oxigênio, agora contamos os produtos. 3 vezes 2 mais 4 vezes 1, 10. Então no reagente temos 2, então colocamos 5 no O2. 5 vezes 2, 10. Aí o resultado final, portanto, dessa equação vai ser 1C3H8, que é um carbono, mais 5O2, equivalendo a 3CO2 mais 4H2O. Um balanceamento perfeito. No final dessa videoaula,
Eu vou colocar pra vocês, eu vou filmar na folha, fazendo alguns exemplos de balanceamento, porque assim falando fica difícil, e na hora da edição fica difícil eu colocar aqui pra que vocês possam acompanhar, né, em tempo real. Aí no final eu vou fazer um vídeo exclusivo pra mostrar pra vocês na folha, manualmente, fazendo aí o balanceamento químico, certo? Por enquanto a gente vai ficar com os conceitos. Aí a parte prática vai ficar no final do vídeo, então fica até o final. Gente, vocês acreditam que eu esqueci do meu microfonezinho? Agora que eu lembrei. É bem melhor com ele, pra vocês entenderem e pra minha concentração também. Casos especiais, o que o Enem ama cobrar. O Enem, ele não cobra estequiometria de maneira direta, sobre cálculos diretos. Ele costuma adicionar obstáculos, né? Porque isso é muito fácil. Regra de 3, identificar ali os passo a passo, tudo muito fácil pra resolver em uma questão muito direta. Então, ele faz o quê? Coloca entraves pra que você possa ali se confundir um pouquinho e aí dá uma complexidade no negócio, como o Enem ama fazer, né? Então, quais são esses dois obstáculos? Pureza e rendimento. Pureza, nem todo reagente é 100% puro, né? Nós sabemos disso. Se uma amostra de 100 gramas de calcário tem 80% de pureza, você só usaria 80 gramas no cálculo. Rendimento. Nem toda reação é perfeita. Se o rendimento for de 90%, o resultado final que você calculou deve ser multiplicado por 0,9. 90%, 0,9. A gente sabe dessa equivalência ali na hora de resolver porcentagem, né? Então, não se esqueçam dessas duas informaçõezinhas perigosas. Reagente limitante e em excesso. Pense em fazer sanduíches. Se você tem 10 pães e duas fatias de queijo, o queijo é o limitante, ele acaba primeiro, né? E define quanto sanduíche você vai fazer. E o pão está em excesso. Dica. Divida o número de mols dado na questão pelo coeficiente de equação. O menor resultado indica o reagente limitante. Então, tem esse aspecto, né? Do reagente limitante. Em excesso, você vai lembrar desse exemplo aí que eu te falei agora. Bem legal. Gases e as CNTP. Nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, que vai de 0 graus Celsius e varia entre 0 graus Celsius e 1 atm, lembre-se do número mágico. Então, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Nunca se esqueçam disso, serve para tudo. 1 mol em qualquer gás equivale a 22,4 litros. Relações de conversão importantes. Mantenha essas relações na post-it aí, mental, né? Podem colocar no mural assim como eu faço aqui. Ou flashcard, gente, minha dicção tá péssima hoje. Flashcard digital, tá ótimo também. 1 mol é equivalente à massa molar, em gramas. 1 mol é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência átomos ou moléculas. 1 mol CNTP equivale a 22,4 litros. Então, são as 3 equivalências de 1 mol. E como é que o Enem cobra tudo isso? As questões geralmente vêm contextualizadas, né, com entraves aí, envolvendo meio ambiente, emissão de CO2, indústria, produção de fertilizantes ou combustíveis, ou saúde em questão da dosagem de medicamentos. Então, vamos no exemplo aqui rápido. Quantos gramas de dióxido de carbono são gerados na queima de 1 mol de metano? Metano é CH4. Aí a gente vai montar a equaçãozinha de leve, né? CH4 mais 2O2, né? 2 moléculas de oxigênio. Equivalente, né? Produzindo aí dióxido de carbono mais 2 águas, 2H2O. Proporção. 1 mol de CH4 gera 1 mol de CO2. Massa molar do CO2 é 12 mais 16 vezes 2, 44 gramas. Resposta, portanto, 44 gramas. Quantos gramas de CO2 são gerados na queima de 1 mol de metano? 44 gramas. Vamos resolver mais exercícios, calma aí. Essa primeira questão, ela tem alguns dados desse outro exemplo que eu dei pra vocês e diz o seguinte, é sobre rendimento, que é o clássico aí da indústria. A queima do gás metano, CH4, libera dióxido de carbono e água. Se queimarmos 160 gramas de metano em um processo com 80% de rendimento, qual será a massa do dióxido de carbono produzida? Quais são os dados que a gente tem? Carbono, qual é a massa atômica do carbono? 12. Do hidrogênio, 1 e do oxigênio, 16. Então a gente já anota aí. Isso aí, gente, a gente precisa saber mesmo de conta. Tem que aí estudar a tabela periódica. Então vamos para a resolução detalhada. Vamos escrever e balancear a equação. CH4 mais 2O2 equivalendo a CO2 mais 2H2O. Essa daqui é a minha equaçãozinha balanceada, né? Pelo método macho, 1 carbono de cada lado, 4 hidrogênios nos reagentes, 2 águas nos produtos e, por fim, 4 oxigênios nos produtos, formando 2O2 nos reagentes. Então, 1 carbono de cada lado e 4 hidrogênios nos reagentes forma 2 águas nos produtos. E 4 oxigênios nos produtos forma 2 oxigênios nos reagentes, certo? Agora nós vamos calcular as massas molares. CH4, 12 mais 4 vezes 1, 16 gramas por mol. CO2 é igual a 12, mais, que é a massa atômica do carbono, né? 2 vezes 16, que é do oxigênio, já que são O2, é 2 vezes 16. 44 gramas por mol. Perceberam que eu fiz aqui, né? Qual é a massa atômica do carbono? 12. Então, 12 mais hidrogênio. 4 vezes CH4, 4 vezes a massa atômica do hidrogênio. Então, 4 vezes 1. Então, 12 mais 4, 16 gramas por mol. CO2,
duas vezes oxigênio. Então, 2 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. 12, que é a massa atômica do carbono, mais 2 vezes 16, 44 gramas por mol. Agora nós vamos estabelecer a proporção estequiométrica teórica. Pela equação, 1 mol de CH4 produz 1 mol de CO2. Então, 16 gramas de CH4 produz 44 gramas de CO2. Estabelecemos a proporção. Agora nós vamos calcular para a massa denunciado, com a regra de 3. 16 gramas de CH4 equivalendo a 44 gramas de CO2, 160 gramas de CH4 equivalendo a X. X é igual a 160 vezes 44 sobre 16, que dá 440 gramas de CO2, que é um rendimento de 100%. Agora nós vamos aplicar o rendimento, a pegadinha. O rendimento, ele nunca é puro. Lembra que eu falei pra vocês que a pureza é uma das pegadinhas do Enem? Então a gente tem que se ligar na porcentagem. Agora nós vamos calcular os 80% que o Enem deu pra gente, que é de rendimento ali na hora da aplicação do conteúdo, certo? Então vamos lá. Massa real, 440 gramas. Essa é a resposta, dos 100%. Agora nós vamos multiplicar por 0,80 para representar 80%. Então, 440 gramas vezes 0,80 é igual a 352 gramas de CO2. Essa é a resposta. Lembre-se da porcentagem, não deixe a porcentagem passar despercebido, que senão você vai errar a resposta. E não é isso que a gente quer. Nossa, minha dicção tá péssima, gente, pelo amor de Deus. Entenderam? Coloca as duas nos comentários. Exercício 2. Reagente limitante, o pão com queijo. Lembra daquele exemplo? Que aí está produzindo sanduíches. O limitante vai ser o queijo, porque ali vai acabar. A gente vai definir o número de sanduíches de acordo com o quantitativo de queijo, né? Então ele vai ser o limitante. Mas vamos pronunciar aqui geral. A amônia, NH3, é fabricada a partir de nitrogênio, N2, e hidrogênio, H2. Se misturarmos 2 mols de N2 com 9 mols de H2, quem é o reagente limitante e quantos mols de amônia serão formados? Então, aqui tem duas perguntas, aí já circula lá na hora, ou anota do ladinho rapidinho, essas duas perguntas que você precisa responder, tá? Na sua resolução. Então, vamos para a resolução detalhada. Primeiro, a gente vai escrever e balancear a equação. Então, N2 mais 3H2 produz 2NH3, que é a amônia. Identificar o reagente limitante, dica de ouro. A proporção ideal é 1 por 3. Ou seja, para cada 1 mol de N2, eu preciso de 3 de H2. Se eu tenho 2 mols de N2, eu precisaria de 2 vezes 3, 6 mols de H2. Entendeu? Eu dobrei ali. A questão me deu 9 mols de H2. Conclusão. Eu tenho hidrogênio sobrando. 9 é maior do que 6, né? Logo, o N2 é o reagente limitante. Ele vai acabar primeiro. E o H2 está em excesso. Porque o H2, eu tenho 9 H2. Eu só preciso de 6 por conta aí do N2. Certo? Então, vai sobrar. Vai sobrar de 3. Agora, nós vamos calcular o produto baseado no limitante. Sempre ignore o reagente em excesso para calcular o produto. Aí a gente vai usar somente o limitante N2, tá? Pela equação, 1 mol de N2 equivale a 2 mol de NH3. Pelo dado, 2 mol de N2 equivale a Y. A incógnita ali. Mas Y vai ser, então, 2 vezes 2, 4 mol de NH3. Por que 2 vezes 2? Porque são 2 mol de NH3, tá, gente? E são 2 mol de N2, então a gente vai aí multiplicar. Resumo para não esquecer, então, dessa... Então, as duas respostas... Eu esqueci das duas respostas, né, gente? Vamos lá, qual é a primeira pergunta? Quem é o reagente limitante? N2. E quantos mols de amônia serão formados? 4. 4 mols de amônia serão formados. Então, pureza, calcula-se antes de começar a conta, só o que é puro vai reagir. Rendimento, calcula-se no final, é o que realmente saiu da fábrica, no caso da porcentagem. Limitante é quem define a quantidade do produto. Que no caso que a gente viu ali, lembra do macete do sanduíche, com queijo. Agora vamos fazer um resumão, tá? Lembra-se que no final eu vou colocar um videozinho no papel escrevendo aí alguns cálculos de estequiometria pra você aprender, tá? Mas vamos lá. Macete de macho é o balanceamento, a prioridade do balanceamento. Então, primeiro você vai identificar ali, balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, hidrogênio e, por fim, oxigênio. Lembrando que carbono, hidrogênio e oxigênio são metais, mas eles vão vir depois, tá? O triângulo mágico, conversão de unidades. Muitos alunos vão confundir quando multiplicar ou dividir pela massa molar. Então, vamos imaginar um triângulo. No topo, massa em gramas. Na base, número de mols, N. E massa molar, MM maiúsculo, né? Regra, se queres o que está em cima, massa, multiplica o de baixo, Nzinho vezes Mzão, Mzão. Se queres o que está embaixo, mols, divide o de cima pelo outro de baixo. Então, Nzinho sobre Mzão, Mzão. Não se esqueçam disso. Macete do divide pelo coeficiente, reagente limitante. Quando a questão te dá a quantidade de 2 reagentes e pergunta quanto produto sobra, um deles está em excesso. E aí você vai ter que identificar qual é o que não está em excesso, que é o limitante, né? Pega do número de mols que a questão deu para cada reagente, divide esse valor pelo coeficiente estequiométrico, o número grande da frente da equação balanceada. O menor resultado é o reagente limitante. É com ele, o valor original dele, que deve fazer todas as contas seguintes. Na verdade, gente, no papel eu vou reproduzir aqueles dois
Número mágico da CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E gás. Não faça contas difíceis. O mol equivale a 22,4 litros, sempre, tá? O mol 22,4 litros. Em qualquer situação é só isso. Se for o dobro, 2 vezes 22,4, 44,8 litros. Se for metade, 0,5 mol é 11,2 litros. E aí é matemática básica. Conversão de átomos, constante de Avogadro. Você já ouviu essa constante de Avogadro, né? Se te pedirem números de moléculas ou átomos, lembra que um mol é aproximadamente 6,10 elevado à 23ª potência partículas. Esquece o 6,022 se as opções de resposta forem distintas. Usa 6 para ganhar velocidade. Entendeu? Por exemplo, se tiver só 6, alguma coisa, essa é a resposta. Não precisa lembrar do que vem depois da vírgula. Proporção constante, lei de Proust. Antes de fazer regra de 3 complexas, olha para os números. Como eu sempre falo, coloca os números do lado dele para você visualizar melhor e saber a forma mais rápida de resolver. Então, por exemplo, se a equação diz que 2 gramas geram 10 gramas, e a questão pede para 4 gramas, não faça conta. Se a massa do reagente dobrou, a do produto tem que dobrar, porque precisa ficar numa proporção definida. O Enem adora números redondos ou proporcionais, então, se um vai dobrar, o outro vai ter que dobrar sempre, reagente produto. E outra dica de ouro, para finalizar aqui. Sempre que você terminar uma regra de 3, olha sempre para as unidades. E volta lá no comando da questão para ver se tem que fazer alguma transformação. Se tiver gramas de um lado e tiver... Tipo, tem gramas de um lado, tem que ter gramas de outro, entendeu? Tem mols de um lado em cima, tem que ter mols embaixo. Unidades iguais, sempre na mesma coluna. Não esqueçam disso. Agora eu vou fazer o videozinho, né? Calculando essas 10 questões que eu falei pra você, expliquei no papel. E a gente finaliza a videoaula. Beijos, curte, comenta, compartilha com todo mundo. E até semana que vem.